Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula de linguagem de programação C++. E essa é a 20ª aula e a gente vai dando continuidade àquela parte de introdução à linguagem de programação. E hoje eu vou estar mostrando um exercício bem interessante para vocês. Só que antes, mas nós aproveitando para divulgar aqui, ó, essa videoaula e outras videoaulas pode ser conferido no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com, tá? Tem outras videoaulas de outros cursos também. Então vamos lá, gente, é o seguinte, ó. Nessa videoaula aqui eu vou estar mostrando para vocês como descobrir se um número é primo ou se um número é composto. Então, antes de mais nada, tem que ficar claro o seguinte: um número é considerado primo quando ele tem exatamente dois divisores, ou seja, quando ele é divisível por 1 e por ele próprio. Se um número qualquer for dividido por 1 e por ele próprio, é considerado número primo. E número composto é quando você tem mais de dois divisores. Então, por exemplo, número 6. Número 6 é divisível por 1, por 2, por 3. Então, tem mais de dois divisores. Então, é considerado número composto, tá? Então, vamos lá. Eu acabei de abrir um arquivo em branco aqui. Vou declarar aqui a biblioteca que a gente vai usar. Para eu declarar a biblioteca, include. Aí eu vou usar a biblioteca IOStream. Vou passar alias dele aqui, ó. Para passar ali é using name space std. Para poder a biblioteca IOStream funcionar, necessariamente eu tenho que passar alias dele ali. Vou declarar a função principal. Então, uma das formas de declarar a função principal é main abre fecha parênteses. E aqui eu vou abrir chave, fechar chave. E porque aqui está sendo abertura da função principal e aqui está sendo fechamento da função principal. Bom, vou criar aqui, para eu resolver então só para deixar aqui, ó, vou colocar aqui como comentário, tá, ó, um número é primo quando ele tem exatamente dois divisores. Dois pontos. O número 1 e ele próprio. Vou fechar o comentário aqui com um asterisco barra. Vamos lá. Então, antes de mais nada, só para eu pausar a tela, que antes do fecha-chave, que eu vou colocar aqui, ó, system pause. Ponto e vírgula aqui. Agora vamos lá, ó. Aqui eu vou declarar as variáveis. Para eu poder então criar esse programa, eu vou declarar a variável do tipo inteiro. Eu vou criar três variáveis. Um chamado num, que é o número que o usuário vai informar para eu saber se ela é primo ou não. Vou criar uma variável chamada contador, porque ele vai contar quantas vezes ele é divisível pelo número e dá resto zero. Então eu vou chamar de cont. E vou criar um outro contador chamado i, que vai usar na estrutura for, tá? Então presta bastante atenção nessa explicação de como encontrar um número primo, que ajuda bastante essa parte de lógica aí para resolver problema. Então olha só, criei essas três variáveis, que é o número que o usuário vai digitar, o contador para contar a quantidade de divisão, que vai ser igual a zero, e aqui, ó, eu tenho aqui o i, que vai ficar aumentando até chegar no número que o usuário digitou. Vamos lá, fazendo que fica mais fácil. Então a primeira coisa, eu vou pedir para o usuário informar um número para mim. Então, informe um número inteiro qualquer. Dois pontos, só vou colocar um ponto e vírgula aqui. Na hora que o usuário ver essa mensagem, vai digitar um número qualquer, que eu vou guardar na variável num, que eu criei ali, ó. Quando ele digitar esse número e guardar, aí agora sim a gente vai analisar se esse número é primo ou não. Por exemplo, se fosse o número 15, 15 não é um número primo, porque ele é divisível por 3, por 5, e aí vai, por 1, por 15 mesmo. Então vamos lá. Para eu conseguir fazer isso, eu vou usar a estrutura, antes de mais nada, eu vou inicializar meu contador com o zero, porque a princípio não estou dividindo por nada, então inicializei o contador meu com zero aqui. Depois eu chamo a estrutura for e faço o seguinte, ó, aquela variável i, que é o outro contador nosso, eu vou inicializar ele com 1, ponto e vírgula, e o i, enquanto ele for menor ou igual ao número que o usuário digitou, ponto e vírgula, e eu vou aumentar o i de 1 em 1. Então, i mais significa que estou aumentando ele de 1 em 1, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó,
abertura do for e aqui fechamento do for. Então olha só, gente, aqui nessa estrutura for significa o seguinte, que ele vai contar para mim, ele vai contar, começar do 1 e vai parar até o número digitado pelo usuário. Então se o usuário digitou 20, vai ser 1, depois aumentando ele, 2, 3, 4, 5, até chegar no 20. Se o usuário digitar o 100, ele vai começar no 1, 2, 3, 4, assim por diante, até parar no 100. Porque o ponto daqui é a inicialização do contador, que vai começar com 1, e que é o ponto de parada do contador. E ele vai aumentar de 1 em 1. I mais significa que vai aumentar de 1 em 1. Então, é isso que está acontecendo aqui no for. Bom, feito isso, aqui dentro do for, eu vou usar uma estrutura condicional. Tá? Porque eu vou fazer o seguinte, ó, se o número que o usuário dividiu, esse símbolo de porcento em linguagem de programação é chamado de módulo. Ele pega um número e divide por outro e analisa o resto, tá? Então o número que o usuário digitou dividido por módulo i, ou seja, porque eu sei que o i vai ficar, como o if está dentro do for, ele vai ficar sempre aumentando. O i começa com 1, então o número dividido por 1, depois o i vai passar a valer 2, o número dividido por 2 e assim por diante. For igual a 0, então se for igual a 0, tá, é sinal que eu tenho uma divisão perfeita, que o número realmente é divisível. Aqui dentro vou colocar assim, ó, conte mais. Então toda vez que eu conseguir pegar um número, então por exemplo, 15 dividido por 1. 15 dividido por 1 é 15, resto 0. 15 dividido por 2 não tem. 15 dividido por 3 é 5, resto 0. Então toda vez que der resto 0, ele vai entrar nesse estrutura e vai aumentar meu contador para mais 1. Então você está começando com 0 e passa a ser mais 1 e assim por diante. Só fazendo um teste aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, Cout, aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, ó. Quantidade de divisores. 2 pontos. E vou chamar a variável count aqui, ó. Porque é só para fazer um teste, tá, gente? Depois eu apago. E esse endline que estou colocando no final aqui, ó, tá, gente, ó. Coloquei a mensagem, concatenei com a variável count que está sendo contada aqui dentro e depois deu um endline. Só colocando aqui, ó, a abertura do if e aqui está sendo o fechamento do if. Vamos lá. Vou apertar o F9 ou posso vir aqui, ó, executar, compilar, tá? Ou F9, tá? E vou salvar aqui como número primo. E vamos ver. E, ó, informe o número inteiro. Vou digitar o 20, tá? Se eu digitar o 20, ó, quantidade de visores 6. Quer dizer que se você pegar o 20 dividido por 1, vai dar 20. 20 dividido por 2 vai dar 10. 20 dividido por 3 não tem. 20 dividido por 4 e assim por diante. Você vai ver que a quantidade de visores dele é 6. Aquela hora no começo da videoaula eu falei, se o número primo o número primo é considerado número primo quando ele é divisível por 1 e por ele próprio, ou seja, ele tem somente 2 divisores. Então deu mais que 2 divisores, igual está dando o número 20 aqui, se trata de um número composto, não um número primo, tá? Vamos rodar de novo, vamos colocar um outro número composto, por exemplo, o número 22. Quer saber se o número 22 é um número primo. Pode ver que, ó, a quantidade de visores deu 4, então deu maior que 2, significa que ele é um número composto, não um número primo. Vou executar de novo aqui, ó, e vamos chamar um número primo. Então vamos lá. Eu sei que o número 11 é um número primo. Então se eu olhar aqui, a quantidade de visores é 2. É porque ele é divisível por 1, 11 dividido por 1 e 11 dividido por 11, tá? Para ficar mais fácil o entendimento, eu fiz aqui no Excel, aqui, ó. Aí vocês vão entender comigo, tá? Ó, eu vou digitar aqui, ó, número. Número eu vou digitar 20 aqui, ó. Divisores, vou começar pelo 1. Só que aqui eu vou colocar o 20 novo, ó. Vou selecionar os dois, e aqui eu vou colocar um 2 aqui, ó, porque são os divisores, porque ele vai dividindo por 1, por 2, por 3, até chegar. Vou selecionar aqui, vou até lá o 20, lá, ó, o 3, 14, 15, até o 20 aqui, ó. E aqui eu vou repetir os próprios números, ó. Só para vocês analisarem o que está acontecendo lá no if lá do módulo lá. Então eu vou pegar aqui, ó, igual a esse número, que é o 20, que a gente quer, dividido por 1. Pode ver que ele deu 20 aqui, ó. Então, ó, analise a divisão aqui, ó. Todo o resultado de divisão. Toda vez que a divisão der um número inteiro, ó, sempre que a divisão der um número inteiro, quer dizer que o resto deu 0. Ó. Pode ver, 20 dividido por 1
é 20, resto 0. 20 dividido por 2 é 10, resto 0. Toda vez que der um número com vírgula aqui, significa que não deu um número, o resto não deu 0. Vamos pegar um outro número aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, o 18, tá? Fazendo a mesma coisa, 18, 18. E aqui eu coloco, aqui vai ser no 1, eu só digito até o 18 lá, ó. Selecionei os dois, vou até lá o 18 só. E esses dois últimos aqui, vou apagar. Se a gente analisar a divisão aqui também, ó, 18 dividido por 1 é 18, 18 dividido por 2 é 9, tá vendo? Toda vez que deu o número inteiro, significa que o resto está dando 0. Por exemplo, se eu quisesse analisar o resto, aqui, ó, igual aqui no programa nosso, aqui, ó. Igual no programa nosso, tá vendo aqui, ó, o número que a gente está dividido por i. Pode ver que o i começa em 1, depois o i passa a ser 2, 3, 4, 5, até chegar no número que eu quero. Sempre quando der 0, o contador vai aumentar. Então, olha só, se a gente for analisar aqui no Excel também a parte de resto, porque o Excel tem um módulo também, ó, aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, mod, que é o mesmo modo que a gente usou na linguagem de programação, do número 18, ponto e vírgula por 1, e fechar parênteses que der um Enter, pode ver que deu o resto 0, mas olha só, vou trazer até aqui, ó. Toda vez que ele está trazendo o resto 0, que significa que a divisão é perfeita, ó, que o resto realmente é 0, mas quando ele trouxe o 2 ou 3, qualquer outro valor diferente, quer dizer que o resto não está sendo 0. Então se eu jogar um número ímpar, primo aqui, ó, 11, tá? Vou jogar um 11 aqui, ó. Aí eu vou aproveitar, só copiar eles até o 11 aqui, ó, e o resto aqui eu vou jogar fora, ó. Analisem para vocês verem o que vai acontecer agora, ó. Se vocês analisarem o 11 a gente sabe que é um número primo. Olha para você ver, a quantidade de 0. 0 deu aqui e deu aqui, ou seja, 11 dividido por 11. 11 dividido por 1 é 11. E 11 dividido por 11 é 1. Ou seja, o resto deu tudo número com vírgula, só deu 0 aqui nesses dois. Então é prova que esse número realmente é um número ímpar. Então vamos aproveitar, só o último teste, ó, vamos pegar o 5 para saber se o 5 é um número ímpar. Então selecionei os dois que fiz na alça aqui, ó, fiz cópia até o 5 só. E o resto aqui eu vou apagar. Se a gente analisar também, o 11 é um número primo, porque olha para vocês verem, 5 dividido por 1 é 5, o resto é 0. Só que 5 não divide por 2, nem por 3, nem por 4, e 5 dividido por 5 é 1, e o resto é 0. Ou seja, número primo é aquele que é divisível por 1, igual está acontecendo aqui, ó, divisível por 1, e por ele próprio. Então, voltando aqui, ó, voltando para o nosso programa, para a gente poder finalizar, então, eu posso colocar aqui assim, ó, se o contador meu, que é a quantidade, porque aquela hora a gente viu a quantidade de divisão que ele fez, se a quantidade de divisores for maior que 2, eu tenho que ser out. Vou colocar a mensagem aqui, ó, o número não, até vou colocar maiúsculo, não é primo, tá? Vou dar só um end line, quebra de linha aqui, mas se não, eu vou colocar aqui, ó, cout, o número é primo, e vou dar um end line aqui, ó, ponto e vírgula, certo, gente? Então, ó, se a quantidade de divisores for maior que 2, porque o número é primo só quando tem exatamente 2 divisores, o 1 e ele próprio. Quando for maior que 2, é prova que ele não é um número primo. E quando for menor que 2 ou 2, o número é primo. Então vamos executar agora, só para a gente ver se vai dar mensagem se o número é primo ou se o número não é primo. Ó. Vou lá, executar, só fechar aqui que estava aberto. Ó. Vou lá, executar, compilar. Vou digitar o número 20. O número 20 vai colocar aqui, ó, o número não é primo. Vamos fazer outro teste aqui, ó, executar, compilar. Vou digitar o número 18. Ele deu aqui, ó, o número não é primo. Agora eu vou digitar o número 17, tá? Ó, 17. O número é primo. Pode ver que deu a mensagem lá que o número é primo. E o último teste aqui, ó, vou digitar o número 5, que a gente fez o teste ali, e vai dar como número primo também, ó. O número é primo, porque é dividido por ele, por 1 e por ele próprio,
Certo, gente? Tranquilo? Então, o mais importante do exercício é entender como que é feita a lógica dele. Só lembrando que essa videoaula e outros videoaulas podem ser conferidos no seguinte endereço do site: www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Tchau, gente. Até a próxima videoaula.